hoje o assunto é bumbum. E aí, Laís, conta pra mim, o que a gente consegue fazer pra aumentar o tamanho do bumbum? Bom, é algo muito buscado em consultório. Na verdade, o procedimento que a gente mais faz dentro da cirurgia plástica para aumentar o bumbum é a lipoenxertia glútea, que é você faz a lipoaspiração na paciente e depois você pega a gordura e coloca a gordura no subcutâneo. Alguns cirurgiões fazem intramuscular, mas foi prescrito aqui no Brasil depois de algumas complicações. Então, no subcutâneo ali da paciente para aumentar o bumbum. Dá para colocar prótese também, né? Só que é um tabu, né? A questão da prótese. Porque eu acho que... Você já viu, pessoalmente, algum resultado de prótese de glúteo que você fala, nossa, que bonito? Então, o que eu vejo que às vezes me incomoda um pouco no meu olhar é porque eu vejo uma desproporção muito grande entre o tamanho do glúteo com a prótese da coxa da pessoa. Porque geralmente a pessoa que quer aumentar o tamanho do glúteo é a pessoa que não tem muita perna, não tem muita coxa, não tem muito bumbum. Então ela coloca a prótese glútea e fica com uma desproporção muito grande entre o tamanho do bumbum e o tamanho da coxa. Por isso que eu não acho tão bonito. Como é que é? Como que dá pra Eu já vi fazer? muito resultado também que o bumbum fica, tipo, pontudo. Você já viu isso? Parece que fica um glúteo meio... Fica estranho. E eu não gosto também quando a prótese fica muito marcada. Você enxerga a prótese glútea. É diferente de prótese mamária. Hoje em dia, tem paciente que busca a gente falando, eu quero uma prótese mamária bem marcada, tipo bolinha mesmo. E eu não acho que fica feio. Acho que é uma questão de gosto. Não fica natural. É uma coisa que você olha e vê que tem prótese de silicone, mas não fica feio. Já no glúteo, eu acho que fica feio uma prótese marcada. Então, assim, a prótese glútea é um procedimento que, além de ser muito seguro, fica muito bonito, sim, desde que bem feito, né? Por não ser um procedimento muito procurado, é difícil algum cirurgião ter experiência em prótese de glúteo, né? Porque ele faz uma aqui, aí outra vai procurar, outra paciente procura depois de um ano. São poucos cirurgiões que têm mão mesmo para fazer prótese de glúteo. E o grande segredo é colocar ela dentro do músculo. Se você colocar ela por cima do músculo, a prótese vai ficar marcada. E eu não acho bonito. Eu acho bem feia, inclusive. Aquela prótese que você enxerga ela, os limites dela. Então, qual que é o segredo? Você descolar e o plano é intramuscular. Então, vai ter a prótese, ela vai ser coberta pelo músculo e depois gordura e depois a pele. Entendeu? Aí que fica bonito. E hoje a gente tem alguns formatos de prótese glútea. Tem a prótese que é uma bola mesmo, redonda, que é para paciente que não tem glúteo nenhum, aquela paciente reta. E tem uma prótese que é como se fosse um feijão, que é mais para colocar aqui do ladinho, sabe? Para dar aquela empinadinha no bumbum. Que é para aquela paciente que ela já tem um pouquinho de glúteo, mas ela quer mais. E geralmente a gente tem um afundadinho mesmo na lateral. Então, você preenche aquela parte. Quando bem feito, fica muito, muito bonito, tá? Mas, antes de entrar na residência, e eu tenho um chefe que ele faz muito bem prótese de glúteo, então eu vejo bastante. Mas, como eu disse, são pouquíssimos cirurgiões que têm experiência mesmo com prótese de glúteo. Mas antes de entrar na residência, eu nunca tinha visto um resultado de prótese de glúteo que eu olhasse e falasse, nossa, que bonito. Né? Sempre, você olha pra pessoa, você vê que tem prótese e dá uma sensação assim, tipo, nossa, que exagerado que tá. Não dá? E tem como fazer um resultado natural que não dá pra saber que tem prótese? Sim. Que legal. Se bem feito, feito dentro do plano, que na minha opinião é o melhor, né? O correto, que é o intramuscular, não dá pra perceber que a paciente tem prótese. Inclusive, paciente muito magra. Eu já vi paciente magérrima que colocou prótese glúteo, mas é que tá, você tem que escolher bem o modelo da prótese, se vai ser o anatômico ou se vai ser aquele redondo. Tem que escolher bem o tamanho, né? Mesmo se a paciente quer um glúteo maior, tem que ser proporcional ao tamanho dela. Se é uma paciente magrinha, com a perna fininha, barriga fininho, braço fininho, não tem como você colocar uma prótese muito grande, né? Tem que ser proporcional pro corpo dela. Então, essa escolha é muito importante. E tecnicamente, essa questão de colocar dentro do músculo, é uma coisa fácil de fazer? Porque pensa bem lá, a musculatura, ela é toda grudada, juntinha uma da outra. É fácil saber delimitar onde termina uma musculatura, onde começa a outra, para colocar no plano correto? Não, eu não acho fácil. Claro, na mão de um cirurgião muito experiente, o meu chefe, que faz bastante prótese de glúteo, faz em menos de 1 hora. Sabe? Mas assim, na mão de um cirurgião muito experiente,
É rápido, é fácil, mas assim, para você aprender isso como cirurgião, assim, a técnica, a curva de aprendizado, ela é longa, na minha opinião. Eu não acho tão fácil assim, não. Tem algum problema, assim, por ser uma região que a gente senta, né, de deslocamento de prótese, ou de sentar em cima da prótese? Como é que funciona isso? Não, só no pós-operatório que a paciente precisa ficar pelo menos 30 dias sem sentar e dormindo de barriga para baixo. Nossa, difícil, né? Mas depois que passa esse tempo de pós-operatório, ela pode sentar normalmente, pode fazer cocô normalmente. Tem muita paciente que, depois de colocar prótese de glúteo, fica com medo de fazer cocô. Porque a cicatriz é perto, né? Naturalmente. E ela fica com medo de ir no banheiro. E não, é vida normal, mas nos primeiros 30 dias tem que dormir de barriga para baixo. E não pode sentar. Então, não pode dirigir, né? Tem que ter todo esse cuidado. E onde que é a cicatriz? Dá pra deixar bem escondidinha? Ela não é aparente? Não, não é aparente. Não é aparente. Onde é que ela fica? Exatamente entre os glúteos. Entre os glúteos. As nádegas. Assim, entre as nádegas. Não aparece a cicatriz. E risco de infecção, né? Porque, querendo ou não, é uma região que ela é naturalmente mais contaminada. Olha... Não que não haja esse risco, claro que tem o risco de infecção, como em qualquer outra cirurgia. Mas assim, se a paciente adotar as medidas de higiene corretas que a gente orienta, eu particularmente nunca vi nenhum caso de infecção. O que acontece é que essa região é uma região de difícil cicatrização. Tanto é que tem, por exemplo, cisto pilonidal, que a gente opera bastante na cirurgia geral. Geralmente fecha por segunda intenção, segunda intenção é quando não fecha, e daí a cicatrização ela é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Quando a gente sutura, a gente fala dá ponto, né? Quando a gente dá ponto, é uma cicatrização que a gente chama de primeira intenção. Às vezes, por exemplo, o ponto abre. Então, a cicatrização é por segunda intenção, que é de dentro para fora. Logo ali no cóccix, né, que é mais ou menos onde a gente faz a incisão para a cirurgia de prótese glútea, é uma região de difícil cicatrização. A gente opera bastante na cirurgia geral, cisto pilonidal, e muitas vezes a gente deixa cicatrizar em segunda intenção, porque a gente sabe que é uma região que abre, é uma região chata. E isso na prótese de glúteo acontece também, tá? Mas assim, aí cicatriza por segunda intenção, claro, né? Não pode abrir até lá embaixo. Se abre só a pele, aquele plano superficial, deixa cicatrizar por segunda intenção. A cicatriz é muito escondida mesmo, não dá pra ver. Então, acaba sendo uma recuperação bem tranquila, assim, das cirurgias que eu vi, das pacientes que eu vi, todas ficaram extremamente satisfeitas. Mas, assim, tem que ser um cirurgião experiente e que tenha experiência em prótese de glúteo, que não é tão comum. Eu já vi uma paciente que não foi operada pelo serviço, né? Foi operada por outra equipe, que chegou falando, nossa, tem um glúteo que tá diferente do outro. E quando a gente foi examinar, uma prótese estava dentro do músculo e a outra prótese estava superficial, estava por cima do músculo. Nossa, e até a mesma paciente conseguiu reparar essa assimetria. Sim. Então, assim, que é um plano que não é nas mãos de um cirurgião que ainda não é tão experiente em prótese de glúteo, isso não é tão difícil de acontecer, né? A gente tem que entender que a gente precisa de uma cobertura, seja uma prótese de mama, de glúteo, ou mesmo até um preenchimento, né, na face. A gente, quando coloca num plano mais profundo, a gente tem uma cobertura maior. Então, é mais difícil desse produto, seja, né, a prótese, seja o ácido hialurônico, ficar mais evidente, né? Ele ficar dançando ali, né? Ele ficar deslocando, se mexendo e ficando mais aparente. Em relação a deslocamento de prótese, ou quando a prótese, de repente, estoura, né? Tem algumas pessoas que relatam isso. É comum, não é comum? Tem risco? Em prótese de glúteo, eu nunca vi acontecer. É realmente muito raro acontecer, por exemplo, uma contratura capsular ou acontecer da prótese romper. Geralmente, as próteses de glúteo têm uma durabilidade muito maior do que prótese de silicone. De mamária, quero dizer. Né? As duas são de silicone. Nossa, eu não sabia disso. Tem uma durabilidade, geralmente, assim, muito maior. Eu, honestamente, nunca vi paciente que colocou prótese... Eu já vi paciente que colocou prótese de glúteo há 10, 15 anos e tá lá. Mas eu nunca vi uma paciente voltando para trocar. Por exemplo, que com prótese de silicone mamária, a gente vê muito. Mas, geralmente, os pacientes que voltam para trocar, mesmo depois de 15, 20 anos de prótese, é porque quer aumentar, porque o peito caiu um pouquinho, mas por questões estéticas, né? E na prótese de glúteo, eu, honestamente, nunca vi. Claro que pode acontecer, né? Não tem a necessidade.
de trocar? Então, qualquer prótese de silicone, seja glútea, mamária, qualquer prótese, não existe mais essa regra de que a cada 10 anos você precisa trocar. E essa era uma coisa que antigamente a gente ouvia muito, né? Ai, dura 10 anos, depois de 10 anos precisa trocar. E não é assim. O que a gente sabe hoje em dia é que você precisa acompanhar, você precisa fazer ultrassom, precisa fazer ressonância magnética para acompanhar essa prótese. E se tiver alguma complicação, pode ter contratura capsular, pode ser que a prótese rompa, enfim, isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. E aí sim teria indicação de trocar. Mas na maioria das vezes que a gente vê hoje em dia, principalmente da prótese mamária, os pacientes querendo trocar por questões estéticas, não por complicações da prótese. E esse foi apenas um trecho da nossa conversa. Para assistir o episódio completo, clique no link.